quando a gente fala de função aqui, de estar na função certa, da ferramenta no espaço certo, você acha que você nasceu pra ser cantor? Cara, eu acho que sim. Você já, desde quando, assim, que você sacou assim, desde muito pequeno já? Não, é porque a minha história ela é meio louca, assim, porque eu não cantava até os 16 anos de idade. Eu não sou aquele cara que canta desde criança. Que tipo assim, todo mundo sabia que ia ser cantor. Não, você vai ser cantor e tal. Olha só como ele canta. Não, eu não tinha isso. Nem passava na cabeça. Nem passava, eu nem queria ser cantor. Eu queria ser jogador de futebol. Eu jogava bola todo dia, era meu sonho, e dormir pensando e tal. E aí um dia eu fui convidado para entrar. Eu fui, não, a minha irmã foi convidada para cantar num coral, chamado Raiz Coral. E eu fui acompanhar ela era muito nova, eu fui acompanhar ela. Tinha uns 16 anos, ela devia ter 14. A Raiz Coral não é da Mari lá? Isso, é o mesmo da Mari, só que a Mari entrou depois. Tá. Eu fiz parte da primeira formação, do Tá. início de tudo. Aí eu sentei no último banco da cadeira e o pessoal começou a cantar. Quando o pessoal começou a cantar, aí Deus falou comigo. Eu ouvi Deus falar comigo, assim. E esse ouvir Deus falar comigo é interessante. Eu não... Tem muita gente que fala, Deus falou comigo. O cara, parece que todo dia ele ouviu a voz de Deus, entendeu? Eu não acredito muito nisso, até porque na Bíblia eram raros esses momentos. Né? E comigo também. São raros os momentos que você sabe que é Deus que falou com você. Não tem dúvida, né? Você não tem dúvida. Não tem dúvida. E esse dia eu não tive dúvida. Ele falou, é isso que eu tenho pra você. Aí eu levantei, fui pro meio dos cantores e comecei a cantar com eles. Só que eu não sabia cantar. 16 anos. Você nem questionou, assim, tipo, nossa, mas cantor? Nada. Levantei e fui lá. Entrei no meio dos coristas, sem ser convidado, e comecei a cantar. Não sabia cantar. Falei, preciso aprender a cantar. Aí o que eu fiz? Comecei a estudar técnica vocal. 8 horas por dia. Eu coloquei na minha cabeça, falei, se um cara sai para trabalhar, fica 8 horas no emprego, ou o cara que vai fazer uma faculdade, fica 4, 5 horas lá, volta para casa, fica mais 3 horas estudando, eu quero ser cantor, é isso que vai ser na minha vida, vou estudar 8 horas de técnica vocal por dia. Cara, bom raciocínio, né? Vou pegar a mesma quantidade de horas e vou estudar. E aí comecei a estudar técnica vocal. Aí não sabia cantar, desafinava, muita gente criticava, tal. Mas passou 1 ano e meio assim, eu estudando todos os dias, aquele hiperfoco, né? Todos os dias ele... Isso já era um comportamento seu? Ou não. Foi nessa primeira vez? Eu tinha no futebol, né? Você estava no processo de ser jogador? De sim, buscar. Fiz teste na Portuguesa, Palmeiras e tal. Tava no processo. Mas aí o chamado foi tão forte que eu nunca mais voltei a jogar bola. Quer dizer, nunca mais não. Fui voltar a jogar bola 2 anos depois. Pô, que loucura, cara. Mudou assim, a mente... É nessa hora que você falou, é igual que você falou, né? Em algumas pessoas, raras exceções, a transformação acontece de fato. Exato. É nesse tipo de coisa, nesse tipo, né? Aí comigo mudou assim... Tá, mas então você já vem de um ambiente familiar voltado pra igreja, assim? Sim, nasci num lar cristão. Já, sim. tá. Então já tinha esse contato. Já tinha contato. Porque poderia ser cantor... Então, mas olha que louco. A igreja que eu era não tinha instrumento. Não podia ter instrumento. Era pecado. Bateria era pecado. Guitarra era pecado. É estranho, mas isso é verdade. Isso aconteceu. Já aconteceu, E eu acredito que ainda exista igreja assim. Então, eu morava em São Paulo, onde eu moro hoje. A minha igreja não podia ter bateria, não podia ter guitarra. Mas qual que era o justificativo? Qual que era o... Porque eram instrumentos de bandas de rock. E o rock era demoníaco. Uau. Era considerado música do diabo. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Então não podia ter. Não, rock é do diabo, bateria é do eu diabo. Eu acho que isso fica mais bizarro, por exemplo, para mim, que já veio de uma época que não você já veio de outra época. Então, se eu paro pra pensar outro... que isso já existiu, acaba sendo mais bizarro do que de fato é. Exatamente. Mas a própria igreja católica é assim também. Se você olhar, é só o órgão que tem ali. É verdade. A igreja católica tradicional não tem. Então isso era meio que demonizado também. Os outros instrumentos, entendeu? Entendi. Então, era mais o órgão, que era sacro e tal. Então vem dessa cultura. Esse é um instrumento sacro, um instrumento de Deus. Esse não é um instrumento de Deus. Pô, e, por exemplo, quando tem uma mudança pra fazer na igreja, assim... Porque, por exemplo, eu acredito que teve uma pioneira que levou uma bateria pra dentro da igreja. Sim. E aí deve comprar briga com N outras instituições. E como é que é esse processo de
de ter que mudar, porque a Bíblia, querendo ou não, é uma questão totalmente interpretativa. Exatamente. Uma igreja interpreta de uma forma, talvez a outra pode Sim. interpretar da outra. Como que é feito esse processo dentro da igreja, por exemplo, de tipo assim, não, agora vai ter bateria, e aí outras vão, faz sentido, vai mudar. Como Então, que é muda, louco que cara? até a própria Bíblia tem tamborim, né? Ela fala, louve a Deus com tamborins. Tamborim é tipo um tamborim, Sim, mano. eu já toquei tamborim na faculdade. Exatamente. É um instrumento percussivo. Eu vi isso acontecendo, cara. Eu vi isso acontecendo. Eu vi um menino levou uma bateria eletrônica de fazer com o dedo. Tss, tss, tá, tss, tá, tss, tá, tss, tá. E aí eu tô no culto assim, aí de repente eu ouço. Tss, tss, tá, tss. Eu falei, oxe, tem bateria aqui. Aí quando eu vou olhar, o menino tava tocando com o dedo assim. Tss, tss, tá, tss. Falei, olha, os caras inventaram uma forma de ter uma bateria na igreja. Sem ter a bateria aí Sem ter a demonizada, bateria, né? Meio que O problema era escondido isso. ali e tal. Mas aí, tipo, aqui em São Paulo, veio uma igreja chamada Renascer em Cristo. E essa igreja foi, assim, na minha opinião, foi uma das responsáveis por essa mudança, né? Por essa quebra, né? Dessa religiosidade na questão da música. Então a igreja Renascer em Cristo, ela já veio com banda. Cara, não tinha banda gospel. Aí ela veio com banda de rock gospel. Caraca, Banda de pagode se gospel. antes a bateria era demonizada, os caras vieram com o conjunto inteiro, veio né? com reggae gospel. Meu, veio tipo assim, só que ela veio numa avalanche, né? Vindo tal, vários eventos, essa da vida, ela veio tipo quebrando. Aí o que aconteceu? Vários jovens, muitos jovens, começaram a sair de suas igrejas Pra ir pra lá. porque gostava de Se música. identificava, né? Se identificou, entendeu que não tinha nada de errado. Poxa, mas eu vou pra minha igreja, não tem música, tipo... Aí começou a ir pra lá. Quando isso aconteceu, aí eu acho que as pessoas começaram... Peraí, os pastores começaram a pensar, peraí, vamos ter que mudar a nossa igreja também. Vamos ter que mudar. E aí começou a se mudar. Tanto é que essa igreja que eu era, que não tinha bateria, essas coisas, o pastor dela hoje, que é o neto do que era na época, quando eu era criança. O pastor dela hoje é meu amigo. Inclusive a série Sintonia, que eu participei da Netflix, Sim. foi uma das séries mais assistidas no Brasil. Uma das cenas foi gravada lá na igreja dele, na sede. Uau. Que isso seria impossível naquela época, entendeu? Entendi. E aí teve essa mudança. E hoje esse processo ele acontece mais frequente da igreja se reinventar também, porque querendo ou não, virou um jogo de marketing para trazer mais pessoas para a igreja, de Sim. conseguir trazer pessoas que não conhecem ainda conhecer. Então as igrejas precisam se reinventar também frequentemente, trazer uma atração, que percebe exatamente. que traz bastante gente que Tem canta. o lance do layout também da igreja. Agora várias igrejas estão pintando a parede de preto É verdade. e tal, né? Então, aí quando uma começa, pronto, ela apanha. Como todo mundo tudo bate. na vida, né, cara? Como tudo na vida. Bate, tá. Mas daqui a pouco tá todo mundo pintando a igreja de preto também. Entendeu? Porque, viu, a Renascer também, ela apanhou muito quando ela veio com esse novo formato musical. Mas depois todo mundo falou, não tem como, vamos ter que jogar o jogo, né? Jogar o jogo. Mas o primeiro que faz sempre apanha, né? Tá, entendi. E aí você tava contando que você daí deixou de ser jogador de futebol, estudou durante 1 ano e meio. Isso. Com hiperfoco. Exato. E aí as pessoas te criticando, te apanhando também. Apanhando também bastante. Desacreditando, você não vai conseguir. Para com isso, isso é loucura. Mas aí você já chegou em casa e já falou pros seus pais, pô, você é cantor? Ou era algo seu, assim, íntimo seu? Não, era... eu não lembro se eu cheguei pra eles e falei. Mas eu já cheguei estudando. Cheguei cantando em casa, cheguei já a milhão. Tá. Trancava no quarto lá e... Alguém já falou que você não teria potencial, talento pra ser cantor? Várias pessoas. Muita gente? Várias pessoas. Inclusive tem até uma história interessante que quando eu era criança, eu tentei cantar na minha rua. Eu aprendi a tocar violão com 7 anos. Aí eu peguei o violão e levei pra minha calçada e comecei a tocar. E aí eu comecei a cantar um pouquinho, né? Aí tinha uma galera na rua sentada assim, trocando ideia. Aí passou um carro e aí abriu o vidro desse carro, tinha tipo o cara mais velho da turma ali, sabe? Aí ele olhou pra mim e gritou, larga disso aí, menino, isso não vai dar nada pra você não. Aí todos os meninos da rua riram de mim. Eu tinha 7 anos, 7, 8 anos. Todo mundo riu.
Aí eu entrei pra casa chorando e tal, né? Aí nunca mais cantei, nunca mais peguei no violão e tal. Aí, tal que o tempo passou. Em 2015, eu lancei um álbum chamado Porque Eu Te Amei, que é onde tem a minha música de maior sucesso até hoje. Né? Mais de 150 milhões só no YouTube dessa música. Chama Porque Eu Te Amei. E aí, era a época do CD ainda, né? Tinha um CD. Hoje não tem mais CD, mas tinha um CD. Aí o caminhão da gravadora chegou. Eu sou da gravadora Som Livre. Chegou o caminhão lá em casa. Pra dar o CD. Lá em casa não, no escritório, para entregar os CDs, para eu sair para vender, né? Onde eu cantava, eu vendia os CDs. E aí chegou o entregador. A minha secretária falou: Tom, posso deixar o entregador entrar aqui para deixar os CDs aqui? Eu falei: pode. Aí o entregador entrou pela porta do escritório. Quando eu olhei pro entregador, era o mesmo cara que lá atrás falou: larga disso porque não vai dar nada para você. Disso acontecer. Mas você reconheceu o cara? Reconheci o cara. Quando ele entrou, o filme voltou lá atrás. A hora que eu Tanto pra você quanto pra ele. Ele acho que não lembrou. Porque quem bate verdade, não lembra, né? né? Agora, quem apanha, verdade. lembra. Aí a hora que bati o olho, eu falei: mano, é você. Aí voltou o filme lá atrás, ele falando: isso não vai dar nada pra você. Aí ele entrou pelas portas do meu escritório, carregando o CD da minha música de maior sucesso. Mas você não falou nada daí? Não falei nada, Falei: Cara, lá atrás você falou: não falei não. Uau. E é difícil, né? Porque muitas vezes isso é o combustível pra muita gente. Porque, cara, Sim. eu lembro que quando eu fui abandonar a faculdade, e eu lembro que, assim, você tá na Universidade Federal e tal, era tipo assim, sua vida tá pronta, né? Era Exato. o conceito que a gente tinha. Quando você entra, você entende que não mudou nada. Uhum. Porque as pessoas saem de lá muitas vezes empregadas, a grande maioria das vezes. Então, é só mais uma questão de ego mesmo que propriamente algo prático. E eu lembro quando eu abandonei, assim, falei: cara, não é isso que eu quero. Tá, mas o que você quer? Não sei. Mas eu sei que isso aqui não quero. Cara, as pessoas assim: você é maluco, pô. E aí dá uma risada. Sim. Tipo assim: nossa, uma coisa você vai se arrepender, ó, não sei o quê, blá, 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 blá. E, cara, é muito louco, porque essas mesmas pessoas são as pessoas que falam assim: pô, eu sempre acreditei em você. É muito louco, né? Eu sempre acreditei em você, Exato. né? Quando acontece, eles falam: eu já sabia que você tinha cara de vencedor. Não, eu sempre te apoiei, né? Sabia que você ia dar certo. Mas lá no passado, Você já ouviu isso também? Já ouvi. Lá no passado, teve dois caras, eram dois músicos do Raiz Coral, que depois eles vieram falar comigo. Eu achei até legal, assim, porque eles não acreditavam em mim, assim, e falavam mal de mim, me criticavam e tal. Quando, depois de um ano e meio que eu comecei a cantar bem, aí eles vieram pra mim e falaram: cara, a gente não acreditava em você, cara. Te achava você um cara zoado, um cara que, mano... Tecnicamente falando. Tecnicamente falando. Que nunca ia conseguir cantar e tal. E hoje a gente vê você, mano, arrebentando, cara. Parabéns. Então esses dois chegaram e falaram isso aí. Achei bem bacana, assim, né? É difícil, né? A pessoa fala: não, eu falei mal, mas, pô, me enganei. Geralmente a pessoa pensa que a gente tem memória curta, né? Não, mas o interessante é que esses caras, eu não tinha ouvido deles. Eles falavam entre eles. Sim. Então eu não sabia que eles não acreditavam em mim, entendeu?